Graça e paz, igreja, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Evangelho de João e hoje eu queria te convidar a prosseguir no capítulo 10 e eu queria orar antes da gente iniciar. Senhor Deus, muito obrigado por todo o recurso, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e pela possibilidade, meu Deus, de compartilhar dessa palavra que é inerrante, infalível, que o Senhor, meu Pai, traga ensinamentos preciosos, valiosos sobre a nossa vida e que nós possamos refletir e crescer, meu Deus, na fé, de glória em glória e amar o Senhor a cada dia mais. Nos ajuda nessa missão, nos dá entendimento, que toda vida que tiver acesso a esse material, meu Deus, possa ser ricamente abençoada em nome de Jesus. Hoje eu queria falar sobre as obras de Jesus e uma ilustração para a gente tentar entender um pouco melhor isso. Claro que é sempre algo muito falho, algo muito pequeno comparado à grandeza do reino de Deus, mas você provavelmente já ouviu falar do jogador de futebol Romário, que é uma figura bem polêmica, controversa. Alguns dizem que ele não foi um verdadeiro profissional do futebol porque ele não gostava de treinar, era muito boêmio. Outros gostam muito dele, mas quando a gente vai olhar para os feitos do Romário no futebol, goste você ou não dele, é incontestável que ele foi um grande jogador de futebol, ele foi eleito o melhor do mundo, ele ganhou uma Copa do Mundo para a seleção brasileira com atuações inesquecíveis. Então, olhar aquilo que ele realizou no futebol torna incontestável o fato de que ele foi realmente um grande jogador. E nas nossas vidas, a gente precisa muitas vezes olhar para o todo, olhar para aquilo que Jesus Cristo já realizou na nossa vida e continua a realizar, para que a gente possa ter uma visão clara de quem Jesus Cristo é. Olhar para as obras de Cristo é muitas vezes se lembrar e recordar de quanto Deus já guardou a sua vida ou protegeu a sua casa. Talvez você hoje possa estar num momento de circunstâncias bastante desfavoráveis, um momento de tristeza, angústia, mas se lembrar do que Deus já fez, das obras dele, daquilo que ele realizou, faz com que a sua fé ela alargue e que você prossiga crendo e progredindo nesse trabalho de fé. E eu queria que você hoje pensasse sobre esse convite que Cristo faz. Nessa sessão ele nos chama a crer nas obras dele, naquilo que ele faz. Por mais que talvez as circunstâncias não sejam favoráveis ou nós estejamos em momentos de dificuldade, mas lembrar daquilo que Jesus faz é um bom caminho para que a gente possa crescer na fé. E para contextualizar aquilo que nós vamos discorrer hoje, eu quero lembrar você que no capítulo 9 Jesus curou um cego de nascença e essa cura foi uma oportunidade para Jesus trazer no capítulo 10 uma série de aplicações em cima de metáforas sobre a criação de ovelhas. Então, Jesus ele diz ser o bom pastor, a porta das ovelhas, e ele fez isso para contrastar as verdadeiras ovelhas, os verdadeiros discípulos, com aqueles que rejeitam a Cristo. E ele faz isso usando esse contexto do cego de nascença, porque ali havia autoridades religiosas que estavam contrastando com a fé em Jesus Cristo que aquele cego estava desenvolvendo. Então, esse é o contexto do capítulo 10, e após Jesus fazer essas aplicações sobre criação de ovelha, o versículo 22 e 23 diz o seguinte: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então a Bíblia vai dar uma ideia para nós, ou vai dar uma localização geográfica e temporal para nós. Aqui está dizendo que havia a celebração da festa da dedicação. E que festa era essa? A festa da dedicação foi uma festa que foi instituída em 464 a.C. Foi uma festa que passou a ser celebrada por conta de um episódio chamado Revolta dos Macabeus. Nesse período tinha um governador chamado Antíoco Epifânio, que era um homem louco, um homem extremamente opressor, e ele queria impor a cultura grega aos judeus. E ele fez o absurdo de colocar uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém. E essa profanação gerou uma grande revolta dos judeus. Eles formaram um grupo, um exército
para reassumir o controle de Jerusalém, e por conta dessa vitória eles passaram a celebrar o que hoje nós chamamos de festa da dedicação, que foi dedicar ou consagrar novamente o templo de Israel que foi profanado a Jeová, o único Deus vivo e verdadeiro. E esse episódio marcou o que o povo passou a celebrar como festa da dedicação. E João também disse que era inverno, ou seja, havia ali um tempo de frio. Jesus provavelmente passou 2 meses em Jerusalém ou nas proximidades, porque nós lemos que Jesus foi a Jerusalém na festa dos tabernáculos, e o relato de João nos dá a ideia de que Jesus permaneceu ali em Jerusalém ou naquelas proximidades. A festa dos tabernáculos ocorria entre setembro e outubro, e a festa da dedicação em dezembro. Então Jesus provavelmente passou 2 meses ali em Jerusalém ou nas proximidades, e por conta de ser inverno, de ser frio, a Bíblia diz assim que Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, ou seja, Jesus estava no templo de Jerusalém, mas ele estava numa área do templo chamada Pórtico de Salomão. Essa era uma área coberta, né? Então provavelmente Jesus estava fugindo do frio, Jesus estava numa área onde ele estava menos exposto ao frio. E nos versículos 24 e 25 a Bíblia diz assim: rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. O 25 diz assim: respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Os judeus, então, ali naquele pórtico de Salomão, cercam Jesus e fazem uma pergunta que é basicamente a seguinte: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, o Messias, o ungido, fala logo pra gente. E essa pergunta não era uma pergunta inocente, no sentido de que eles tinham uma expectativa de que Jesus fosse o Messias e que eles iriam reverenciar Jesus Cristo. Não, era uma pergunta que tinha ali por trás um desejo de ter uma prova concreta de que Jesus tinha se autodeclarado Messias, com o fim de acusar Jesus. E aí Jesus responde a esse questionamento dizendo que ele já declarou a sua messianidade. Ainda que Jesus Cristo não tenha dito, em alto e bom tom ali no meio da multidão, em nenhum episódio, dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Ainda que ele não tenha feito isso, Jesus está dizendo que as suas obras, elas já dão o tom daquilo que ele já é, que é o Messias. E como que isso acontece? Jesus Cristo, ele realizou não somente os seus milagres. Quando a gente fala de obras, a gente não está dizendo só de milagres, mas a autoridade, a sabedoria, tudo que Jesus Cristo fez no seu ministério testifica de que ele é o Cristo, porque ele fazia isso em nome de Deus Pai. Então, as obras de Cristo, os seus sinais, a sua autoridade, a sua sabedoria, ela demonstra que Jesus Cristo é o Messias, porque ele vem do Pai. E nos versículos 26 a 29, a Bíblia diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então Jesus, ele prossegue falando sobre a questão do seu rebanho, das suas ovelhas, e os judeus, eles rejeitam a Cristo porque eles não são ovelhas de Jesus Cristo. Eles não conseguem ouvir a voz do bom pastor. Por quê? Porque as ovelhas verdadeiras de Cristo, elas ouvem a voz do seu pastor, elas são conhecidas pelo seu pastor, elas seguem o pastor, e Jesus Cristo, como bom pastor das ovelhas, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Isso a gente já viu na mensagem anterior. Jesus Cristo é aquele que
dá a vida, que morre, que se entrega, que tem um compromisso de vida e morte com as suas ovelhas. E Jesus Cristo é esse que sustenta as suas ovelhas e que faz com que elas estejam seguras em suas mãos. Essas ovelhas que somos nós, estamos seguros pelo nosso Deus, nós estamos guardados pelo nosso Senhor. E Jesus, ele reafirma o alinhamento de propósito entre a vontade do Pai e a sua própria vontade. As ovelhas, então, elas são dadas pelo Pai e ele é maior que todos. E é o Pai quem confere a segurança às ovelhas, juntamente com Jesus Cristo, Filho. E no versículo 30, Jesus arremata essa ideia desse alinhamento de vontade, dizendo o seguinte: eu e o Pai somos um. E essa declaração de que eu e o Pai somos um, ela tem uma primeira ideia, que é afirmar que há uma harmonia de vontade entre Deus Pai e Deus Filho. A harmonia de vontade é para quê? Para preservar as suas ovelhas. Mas vai muito além disso, porque a afirmação de Jesus de que eu e o Pai somos um, ela expressa a divindade de Cristo. Há uma unidade espiritual do Pai e do Filho que desenvolve uma ideia que nós temos muito claramente hoje na igreja, que é a doutrina da Trindade, que é o ensino de que há um único Deus vivo e verdadeiro e que nesse único Deus existem três pessoas iguais em poder e glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a declaração de Jesus Cristo, eu e o Pai somos um, é muito importante para nós cristãos no entendimento de que há uma unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nos versículos 31 a 33, a palavra do Senhor diz assim: novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, depois que Jesus ele começa a falar sobre a grandeza das suas obras, ele começa a falar sobre a vontade que há entre o Pai e ele, e afirmar que ele e o Pai são um. Os judeus então pegam em pedras com o fim de executar Jesus Cristo. Mas dessa vez Jesus ele rebate os judeus, e ele rebate fazendo um questionamento. Ele diz assim: qual é a obra boa que eu realizei pela qual vocês vão me apedrejar? Então, esses judeus eles afirmam que não é por causa das obras que Jesus realizou, não é porque Jesus fez milagres, não é por causa dos ensinamentos de Jesus, mas é porque ele teria blasfemado, ou seja, ele insultou a Deus, o próprio Deus, quando ele afirmou, ou pelo menos deu a entender, que ele estava se referindo a si mesmo como Deus. E ele realmente fez isso. João 8,58 é um dos textos mais claros, onde Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eles estão dizendo aqui para Jesus: não é porque você fez sinais, não é por causa dos seus milagres, não é por causa da sua autoridade ou sabedoria que nós estamos te apedrejando, mas é porque você fez uma declaração onde você diz ser o próprio Deus. Então Jesus vai, nos versículos 34 a 38, usar uma estratégia muito interessante. A Bíblia diz assim: replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então Jesus, para responder a esse fervor dos judeus em executar a Cristo, ele vai usar o Salmo 82, nos versículos 6 e 7, que diz assim: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo.
Todavia, como homens morrereis e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Esse é um texto bastante disputado entre os teólogos, mas aqui o salmista ele usa a expressão deuses, muito provavelmente para se referir aos juízes de Israel. Porque os juízes de Israel, ou seja, aqueles que receberam uma prerrogativa que é divina de justiça, eles tinham uma autoridade vinda de Deus. E por terem essa autoridade, o Salmo ele usa essa expressão deuses. Mas, por óbvio, aqui não está dizendo que há alguma divindade além do único Deus, Jeová. Ele está usando só essa expressão para se referir a essas pessoas. A Bíblia é muito clara dizendo que só há um único Deus, vive verdadeiro, ele é o único Deus que é adorado, mas ao se referir a esses juízes de Israel, há essa expressão deuses. Então Jesus aproveita esse vocabulário para dizer o seguinte: se a Bíblia, que não pode falhar, né? Se a Escritura, que não pode falhar, a palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível, usa a expressão deuses, por que vocês estão dizendo que eu blasfemei ao dizer que eu sou filho de Deus? Então, é basicamente essa estratégia que Jesus usa ao se referir ao Salmo 82. E ele prossegue fazendo um desafio aos judeus. O desafio é o seguinte: se vocês não creem nas minhas declarações, tudo bem, não tem problema não. Mas pelo menos creiam nas obras que eu realizo, nos milagres, nos sinais que eu executo, porque crendo nisso, vocês vão compreender que eu estou no Pai e o Pai em mim. E hoje eu quero te fazer esse desafio. Jesus Cristo está falando das suas obras. Ele está dizendo assim: o que eu realizei por ordem do meu Pai é algo que, se você crer pelo menos nisso, você vai conseguir progredir na fé. E esse é o convite de Jesus Cristo. Um convite de que pelo menos nós olhemos para aquilo que ele fez, para o seu sacrifício, para que a partir disso nós possamos prosseguir na fé. Então hoje eu quero te convidar a se lembrar do que Jesus fez, porque cada vez mais, quando nós nos distanciamos de recordar os feitos de Cristo, nós estamos cada vez mais longe de progredir na fé. Recordar é algo que Jesus Cristo usa o tempo inteiro, ou melhor, que a própria Bíblia usa o tempo inteiro para ser um instrumento para alimentar a nossa fé. No Antigo Testamento nós temos diversas festas. Jesus estava em uma festa. E o que a festa faz? A festa é um motivo para recordar ou para celebrar algo que ocorreu, algo que ocorrerá, ou algo que se tem uma expectativa, relembrar uma história. Então a festa da dedicação era para se lembrar de um feito de Deus, o feito que a revolta dos Macabeus trouxe sobre o templo de Israel, o templo de Jerusalém. A festa judaica, ela foi um dos grandes motivos pelo qual a cultura judaica e a religião não se perdeu. Como que uma religião tão antiga como o judaísmo foi preservada ao longo de séculos e séculos de perseguição? Ela foi preservada porque houve um esforço para recordarem das obras e recordarem dos feitos de Deus. E é engraçado pensar que um judeu poderia muito bem, depois da Segunda Guerra Mundial, dizer: não vale muito a pena mais crer nesse Deus, porque as circunstâncias não estão favoráveis. Mas ao mesmo tempo que eles podiam estar em circunstâncias desfavoráveis, recordar dos feitos de Deus, de como o Senhor livrou das mãos de Faraó o povo no Egito, de como o Senhor arrancou Israel das mãos da Babilônia. Então tudo isso faz com que haja uma fé sendo produzida, uma fé sendo alargada. E hoje eu te convido a se lembrar do que Deus realizou na sua vida. Talvez Deus realizou tantas coisas grandiosas e que você nem está se lembrando mais. E aqui, entre os versículos 39 a 42, a palavra do Senhor diz assim: nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos.
Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram. Então, Jesus, ele mais uma vez foge das mãos dos judeus, e é óbvio que Jesus Cristo não poderia morrer ou ser preso sem ser no tempo determinado pelo Pai. Jesus Cristo, ele não foi morto porque os judeus ou porque os romanos queriam. Jesus Cristo foi morto porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que foi morto antes da fundação do mundo. Então é porque o Pai determinou que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, porque se não fosse assim, nenhuma autoridade humana, nenhuma autoridade no céu, a não ser o próprio Deus, poderia determinar algo assim. Então, jamais eles poderiam prendê-lo. E aí Jesus sai de Jerusalém e ele vai para a região onde João Batista iniciou o seu ministério, que fica ali em Betânia. E esse lugar é um lugar significativo, porque é um lugar onde as pessoas ouviam João Batista, que era a voz que clamava no deserto, que era aquele que preparou o caminho para que Jesus Cristo pudesse vir. E ir àquele lugar era fazer com que as pessoas se lembrassem das palavras de João, se lembrassem daquilo que João disse a respeito de Jesus. Então Jesus permanece ali naquele lugar. E aquele lugar é um lugar onde as pessoas que ouviam Jesus, que haviam ouvido sobre João, poderiam chegar e dizer: eu estou vendo aqui agora aquele sobre o qual João testemunhou. E tudo que ele falou era verdade. Ele havia dito que Jesus Cristo traria um reino. Ele havia dito que Jesus Cristo, ele faria grandes coisas, e aquelas pessoas estavam confirmando tudo aquilo que João Batista havia feito. Ou melhor, havia dito, porque João Batista não realizou nenhum sinal, mas quem realizou sinais, Jesus Cristo, estava ali. E ali foi um lugar de uma manifestação gloriosa da presença de Jesus Cristo. E as pessoas creram em Jesus Cristo. E hoje eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: se lembre dos feitos de Jesus Cristo. Se lembre da obra de Cristo na sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, veio a esse mundo. Jesus Cristo operou sinais, maravilhas. Mas Jesus Cristo continua realizando, continua se manifestando. E eu tenho certeza que você deve ter inúmeros motivos para agradecer a Deus. Você deve ter inúmeros motivos para levantar suas mãos para os céus e dizer: obrigado, Deus, obrigado pelos livramentos, obrigado pela provisão. Talvez o dia que você estava desanimado, você recebeu um encorajamento do Senhor. Talvez o dia que você estava se sentindo solitário, você recebeu uma mensagem poderosa de alguém que foi, lembrado pelo Senhor de te mandar essa mensagem. Eu não sei, mas eu tenho certeza que recordar desses feitos e desses sinais vai te levar a progredir na fé, a alargar a sua fé. Lembrando, é claro, que nós não devemos amar a Deus pelo que Ele faz. Não, nós amamos a Deus pelo que Ele é. Mas com certeza recordar dos feitos e dos sinais é um caminho para nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. E eu te convido a fazer isso hoje. Eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado por cada vida, Pai, que tem acesso a essa mensagem. Hoje nós lembramos, Pai, das Tuas obras, daquilo que o Senhor realizou. Pai, infelizmente, muitos judeus não pararam para analisar aquilo que o Senhor realizou, porque se tivessem pensado, meu Deus, em tudo que o Senhor realizou, no seu amor, na sua autoridade, na sua sabedoria, nos milagres, nos feitos, nas maravilhas do Senhor, eles com certeza, meu Deus, teriam uma semente de fé que se alargaria e progredia nos seus corações. Mas hoje, Pai, eu oro pedindo por nós, Deus, nós que aqui estamos ouvindo dessa realidade, ouvindo dos Teus feitos, que nós, Pai, jamais olhemos para trás, jamais, Pai, pensemos em parar, mas que nós
a partir de tudo que o Senhor já realizou e fez, possamos crescer e nos aprofundar em fé para amar o Senhor, não pelo que o Senhor fez ou fará, mas pelo que o Senhor é. Nós te adoramos, nós te bendizemos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.